João. O, o capítulo de hoje, ele é muito prático, né? Então, tá aqui. Então, eu pensei em revisar o que a gente está fazendo e na hora que for fazer a prática que ele está sugerindo aqui, aí a gente faz a meditação que ele está sugerindo direto. Então, acho que vai ser mais legal fazer dessa forma. Combinado? Se alguém quiser pegar esses 10 minutinhos finais para fazer, quiser colocar alguma colocação, alguma coisa, eu estava lembrando de como é importante os momentos de aula que eu ficava conversando com um professor lá na frente e tal, e era bacana isso, sabe? Algo que não tinha nada a ver também, poderia ser. Naturalmente, como a gente tem tempo, né? Eu preciso só delimitar um tempo, mas era interessante, assim. Mas vocês fiquem à vontade, se ninguém quiser, eu já entro aqui na sala, no estudo, tá? Olá, boa noite, todo mundo. Eu estava pensando um pouquinho, Roberto, a respeito do, da meditação que você falou no domingo, né? Aos domingos, você nos perguntou, né, como era para nós essa meditação aos domingos. E aí, bom, parece que para nós ok, mas eu fiquei pensando que muitas pessoas no sábado à noite saem ou comemoram, vão dormir mais tarde. Sábado normalmente é um dia que as pessoas vão para a cama mais tarde, né? Uhum. Então, não sei, talvez mudar esse dia poderia, ou acrescentar, né? Não sei como é a sua agenda, mas talvez trocar mesmo. Talvez no sábado, as pessoas na sexta-feira, não sei se vão, assim, ter reuniões familiares, né, sair. Né? Talvez perguntar para as pessoas, né, como é que é o sábado. Tá. Então, Não eu, sei. eu costumo fazer assim, eu costumo conversar com vocês que estão vindo. Infelizmente, eu preciso de um critério. Eu não tenho como dar uma generalizada. Aí o critério começa com vocês. Eu acho que tudo bem eu trocar de domingo pra sábado e no mesmo horário. Ou de 8 às 9 ou de 9 às 10. Aí fica. Tô aqui à disposição de vocês, assim. É mais isso, assim. Meu irmão também é professor, ele deu esse toque também. Ele acha, olha, eu acho que tu tá. É irmão, né? Irmão pode. Eu acho que tu tá viajando aí com esse horário de domingo. Se for no. É porque alguém me falou isso. Ah, mas você medita sempre aos domingos? Tem que ser aos domingos? Eu falei, não, eu faço isso durante a semana, né? Eu tenho minha meditação sozinha durante a semana. Mas aos domingos eu acho super bacana, porque você tinha falado, os católicos vão à missa. Acho que os evangélicos também têm encontros. É um dia, domingo parece um dia, né, mesmo. Então, assim, eu acho maravilhoso começar o domingo já meditando. Mas tem isso, né, que os mais jovens principalmente saem, vão para balada. É que quem fez essa pergunta pra tu era um pagão. É, porque às vezes eu tenho visitas lá, né? Aí o pessoal fica até. Eu não gosto de falar assim, a gente, dá licença, porque amanhã, porque isso seria péssimo, né? Dizer assim, olha, dá licença, que amanhã eu tenho a minha meditação. Né? Aí já Pô, veste aquela coisa eu de. tenho uma opinião sobre isso, sabe? É? É, Ai, porque eu me sinto assim. Sabe aquele do materialismo espiritual, né? Parece sim. que eu vou estar usando o budismo como algo para me exibir. Então eu não falo nada, eu só falo. Ah, quando, depois da terceira, quarta vez, eles ficam, não, mas é cedo, não sei o quê. Aí já são 2 da manhã, eu falo, ó, eu vou dormir. É, eu tenho compromisso amanhã. Mas qual é a sua opinião?
É que, em primeiro lugar, seria essa, né? Primeiro a gente checa a motivação. Se a motivação é a gente tá querendo ficar, se achar superior às outras pessoas. Aí eu tenho a sensação que quem tá o tempo todo praticando tem isso claro, de que a prática não é para isso. Aí, em segundo lugar, tu deixa claro mesmo. Não tenta. Porque é como se fosse aquela coisa. Sabe brincadeira de sexta série, assim? Que, que, que se você ficar mais constrangido, mais o outro cresce em cima, assim. Então, fala mesmo assim. Olha, é porque amanhã eu tenho um compromisso e tal. Aí a pessoa vai ficar, mas tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala, olha, é um compromisso que é importante pra mim, tem me feito tal e tal benefício e ponto. Em geral, se for uma pessoa que quer o teu bem, ela vai entender, pô. Ela vai entender. Porque a gente já checou a nossa motivação, viu que o ponto é se livrar do materialismo espiritual. Né? Tá aqui do lado, já para lembrar aqui. Aí, então não é isso. Agora tu fala. Tu fala porque quem tá ao redor, quem tá ao teu redor e quer o teu bem, vai entender. Às vezes as deidades locais ficam um pouco assim, né? Tipo, como assim essa coisa de meditar, tal, não sei o quê. Mas com o tempo, as pessoas ao redor vão entendendo que, por exemplo, tu não medita porque tu tá se achando melhor do que ninguém, não, pô. Tu medita porque quando tu olha pra dentro assim, tu diz, porra, um negócio é, esse que é o ponto. A pessoa, ela tem uma maturidade de dizer, pô, é mesmo, lidar com os padrões não é uma coisa simples, não. Então eu tenho um compromisso. Eu não sei se a melhor palavra é o compromisso, né? Porque esse termo compromisso ele tem coisas envolvidas nele. Mas eu tenho uma vontade de querer ser uma pessoa melhor. É isso. É isso. Aí tu fala, pô. Tu fala. Eu lembro que logo no começo isso dá. Esse aqui já sabe o que é, né? Porque não sei o que, e não tem tempo, e não sei o que, blá blá blá. Agora, depois de um tempo, quem tá convivendo vai vendo que, olha, tinha certas coisas que tu reagia de uma forma. No caso, era em relação a mim. É o BO da pessoa. Aí já não tá reagindo mais, porque a prática vai pegando a pessoa, né? Aí quem tá do teu lado começa a entender, tá, é para isso, né? Porque tem muito folclore sobre a meditação. Então, é, eu não acho que quem tá vindo tá afim de ficar seguindo no materialismo espiritual. Eventualmente pode ficar preso, mas não é o. É mais uma questão de engano mesmo, como a mente se engana. Mas quem tá e quer seguir, fala. Fala para as pessoas que estão próximas, assim, elas vão entender. Uma pessoa até. Alguém me perguntou no Instagram se eu tinha sino. Aí eu não tenho sino, porque em geral eu tento andar à paisana. Eu tento não ficar falando de budismo, não ficar. Eu tento andar à paisana assim. Então, como eu sempre dividi casa, depois de ter saído da casa dos meus pais, ficava um pouco estranho eu ficar batendo sino, né? Então, o meu celular, eu usava despertador, eu usava o meu relógio, mas eu bater o sino não, porque eu não queria dar margem para aquilo virar uma outra coisa, para as pessoas ao redor. Agora eu comunicava, né? Olha, esse horário aqui é o horário que eu estou praticando, isso tem me feito tal e tal benefício, tal, 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 tal. Aí quem entendia, entendia. Quem não entendia, não entendia. Aí isso não quer dizer que eu não sofri bullying, né? Do tipo, tá vendo aí? É para isso que você medita. Não sei o quê.
Aí o que acontece? É até importante a gente começar a fazer isso porque é um processo de educação. No sentido de dizer, olha, não é bem isso que você está imaginando. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu isso hoje, ó. É aqui, rapidão. No Instagram também. Eu postei alguma coisa lá e uma pessoa respondeu, tá aqui. As pessoas respondeu assim, olha, é, você está respondendo de modo escorregadio. Tá parecendo uma coisa poética. Aí depois ela continuou, eu acho que você tem karma para político. Aí quando ela falou isso, aí eu botei ela no lugar dela. Eu disse, olha, você está sendo ofensivo na sua colocação. Eu não estou aqui para isso. Aí ela se tocou. Deu para sacar? Tipo, é até uma questão de cuidado nosso, cuidado com a prática, a gente falar as coisas para as pessoas que a gente está vendo que vão entender o que é está acontecendo. E quando aquilo passou do limite, aí põe, pô. Tá aqui, ó, você parece um político, tal, não sei o quê. Aí eu disse, olha, eu tô tentando dar o meu melhor aqui, tenta pelo menos entender o que foi colocado na mensagem. Aí a pessoa continuou, não sei o que, tal, 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 tal. E pá, 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 pá. Aí no final ela mesma se tocou. Aí eu coloquei, olha, isso aqui dá trabalho de fazer isso aqui. Eu não tô aqui de graça não, tá? Não saio postando as coisas aqui de qualquer jeito não. Aí ela mesma tocou. Aí ficou, perdão, desculpa, sabe essas coisas assim? Aí no final da mensagem eu disse, olha, eu tô aqui para pensar juntos. Se você achar que eu sou necessário, ótimo. Se não, dá licença. Bom, aí ela entendeu. Então é até uma forma mesmo de educar mesmo, sabe? Por exemplo, se fosse meu filho mal criado, eu ia tratar dessa forma. Então a gente lembra, né, da aula passada. A gente vai andar no mundo, tem Golden Retriever, a minha raça favorita é o Golden, por isso que eu só falo do Golden, tá? Aí tem Golden Retriever e tem jacaré também. Minha gente, assistam, eu não sei qual é o episódio da National Geographic sobre o jacaré. Pensa num bicho que é ardiloso, rapaz. Ele faz um negocinho assim que se tu cair ali dentro, lascou. Até o cinegrafista, assim. O curso que eu fiz de ecologia das populações era sobre os jacarés, basicamente, né? Era um estudo sobre populações, com exemplos de fauna. E o professor da Exalc, ele é especialista em jacarés. E aí eu descobri que tem até criadouros de jacarés perto de lá do sítio. O pessoal tá criando para consumir, né, a carne. E a gente estudou bastante o comportamento, assim, o comportamento é isso que você falou. Os mais os machos dominantes matam os jovens que estão crescendo para não serem destronados, tem um monte de coisa assim, né? Então, a gente tem pessoas que agem dessa maneira na sociedade, né? É uma Isso, sociedade, né? A gente isso, aprende com essa sociedade. isso. É. Então é Mas, até um jeito mesmo, assim, da gente ir. Não é achar que tá melhor do que ninguém, mas a gente mesmo ir mostrando para as pessoas que é. o que as pessoas acham que é a prática talvez não seja exatamente aquilo. Aí elas mesmas vão se tocando. Então, mas às vezes, por exemplo, logo no começo, em alguns grupos, né, as coisas foram assim, bem, digamos assim, ofensivas mesmo, assim, esse negócio de Buda, e aí começa a falar mal do Buda, meu Deus, assim, Relaxa, sabe? O Buda não se ofende. Pode ficar tranquilo que Eu ele não. acho que não. Eu falei, aí tentei falar, não, olha, eu acho que a gente tem que conhecer um pouco para poder criticar, né? E aí a coisa continuou. Nossa, né? Aí eu só pensei, não vou entrar nessa discussão, porque alguém que provoca isso dessa maneira está querendo Isso, te. isso, isso, Então a coisa é pessoal. isso, Daí eu falei, agora é hora de usar a prática. isso. Respira. E aí eu parei, e aí todo mundo ficou olhando e eu disse, às vezes é difícil explicar algo que você está vivendo, né? Por exemplo, eu dei esse exemplo, mas eu estava assim, né? Por exemplo, como é que você vai explicar para uma criança de 5 anos o que é um orgasmo? É, Ela não vai saber.
Então ela tem que vivenciar. Meditação é isso também. Falei desse jeito. Aí pronto. Boa. Porque eu acho que tem grupos, assim, normalmente os meus grupos não são, mas naquele dia especificamente a coisa tava. Aí eu falei, não, é pra me provocar, pra ver assim se eu. Né? Então, às vezes, eu acho que é isso mesmo, a gente não precisa entrar, ou se for colocar limite, já coloca de vez, né? Porque tem muita falta de informação. É, tem. Por isso que a coisa vai ser por quem tá praticando mesmo. Não tem pra onde correr, assim. Por isso que embora a coisa seja grupo de estudos, tal, semanal, tal, a ênfase mesmo é mais para clarificar e a gente pegue, vá pro dia a dia e vá aprendendo por tentativa e erro, vá acertando aqui, acertando acolá, mas que a gente sempre lembre, olha, no mínimo essa prática aqui me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Então, só o fato Exatamente. da gente abrir esse espaço para tentar já é algo extraordinário. Tá todo mundo cheio de suas certezas, né? Cheio de. Aí. Na vida real não é assim, pô. Na vida real tem a pessoa tá ali dando o melhor dela e nem sempre aquilo vai funcionar. Mas você ter essa certeza que tipo, tá bom, mas eu tô dando o melhor aqui e vamos lá e se for necessário mudar, muda. Tá sempre aberto a olhar de forma honesta e curiosa para dentro assim. Poxa, mas vamos lá. Então, aqui tem vocês três e teria o Marcelo. Se a gente disser, olha, tá bom, vamos mudar para o sábado, muda para o sábado. 8 às 9, o mesmo horário. Eu acho que depois desse horário, das 9, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado. Em geral, sábado de manhã é dia de fazer coisas e arrumar coisas na casa ou sair para resolver coisas que a pessoa não resolveu durante a semana. Aí, agora É o. como eu te falei, para mim realmente domingo é ideal. Sábado é o dia que, como você falou, sai para fazer compras, ou resolvo um monte, às vezes viajo. Mas se for para o grupo poder estar mais presente, né? Porque eu falei, será que eu não estou sendo um pouco. Para mim é isso, e os outros, né? Aí a gente Então, se começa. for para o grupo melhor, eu consigo também me adaptar. A gente começa por nós três. Aí vocês ficam à vontade, a Emily e a Emily e a Patrícia, pra dizer, olha, eu acho que é bom, eu acho que não dá. É isso, sabe? Conversando mesmo. Eu tenho uma Vai. situação parecida também, assim, às vezes, domingo eu até comecei acompanhando, mas depois desandou. Eu costumo também receber família em casa final de semana, às vezes na sexta, às vezes no sábado. Então, assim, sábado de manhã e domingo de manhã, talvez se o horário das 9 ficasse melhor para mim, independente de ser sábado ou domingo, mas enfim. Pátio. E já comigo, eu estava fazendo natação, né, de domingo depois das 9. E aí eu mudei para sábado, porque o pessoal aqui não sabe, eu tenho uma deficiência física, então eu preciso fazer, já comentei com o Roberto, preciso fazer bastante exercício, não é frescura não de, eu vou nadar. Então, eu, sábado às 9, eu já, 9h30, eu teria que sair, sabe? No máximo 9h30. Entendi. Mas, aí, sei lá, vocês que decidem aí, porque eu acabei trocando de domingo para sábado. E sábado tem aula também, né? Então, assim, já é com o professor. Para mim é melhor do que domingo para nadar. Tá bom? Tá Mas, bom. assim, das 8 às 9 dá para mim, mas das 9 em diante é que já ficaria complicado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês acham que nesse sábado já tá muito em cima? Porque eu pensei em testar. Pode pegar esses 2 finais de semana, que vão vir agora de julho, aí testa trazendo pro sábado.
Esse sábado especificamente eu vou estar trabalhando. Então, Esse também não posso. nesse especificamente eu já não iria participar, provavelmente. Tá. Então, Esse já seria ruim para mim também, porque eu vou viajar no sábado cedo. tá, então poderia fazer. Deixa do jeito que tá agora. E no início de agosto poderia fazer essa troca, então. Não seria uma coisa. Mas se a Patrícia também no sábado nada, então fica ruim mesmo mudar para o sábado. Então, não sei Então tá. se não é o caso Não, da gente. é que sábado, Daniela, eu nado só a partir das 9h15, 9h30 que eu saio de casa, né? Ah, tá. Daí daria para fazer das 8 às 9. Uhum. Tá. Esse domingo agora eu não vou poder participar também, porque eu vou para São Paulo, né? Uhum. Pronto, aí é isso, aí não precisa resolver agora. É isso, a gente só vai conversando e vai aparecer como é o melhor movimento. Porque como a gente tá tentando andar de uma forma positiva, aparece, pô. Tranquilo? Obrigado. Mas falem. Não precisa dizer que é budista, não, é porque eu participo de eu faço prática assim, assim, assado, em grupo é melhor, tal. Isso tem tal benefício. Isso ajuda até a aterrar. Porque tem muita informação dispersa, muito folclore, eu gosto do folclore. Muito folclore a respeito da coisa. Quando vê a coisa é mais. A gente sempre confia. Até a coisa de. Vamos arrumar um trabalho, pessoal. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a trabalhar foi pelo QI. Alguém me indicou, né? O número de currículos que eu mandava, ele não é para canto nenhum. Então fale. Vamos lá. Vamos voltar. Esse livro, Beleza da Vida, foi escrito. É uma compilação, né? Em geral, uma compilação do Pema Chodron. Eu queria fazer uma ressalva que é o seguinte, ó. Tem algumas coisinhas no livro que estão mais ou menos. E a Grifos, que é a editora que lançou, respondeu um e-mail que eu mandei para eles. Que é o seguinte, o livro foi traduzido por um tradutor. Então tem umas coisas que quem está mais tempo dá uma olhada assim e diz, olha, não sei se é bem isso a coisa. Aí eu teria que parar e ver o original em inglês e por aí vai. Então se vocês notarem na leitura de vocês, na prática de vocês, nas dúvidas de vocês, que tem uma coisa que está ambígua ou que não está muito bem, aí não hesita, tá? Entra em contato comigo e vamos conversar sobre aquilo. Porque é isso mesmo, não tem como ser diferente. Logo no começo, quando os livros vêm para cá, vai passar na mão de tradutores, e um tradutor é um tradutor, outra coisa é um praticante traduzindo aquilo. Tá? Daí, tendo falado isso, o livro ele traz então o fundamento do que a gente chama de os caminhos, né? Então, o que é um caminho dentro do nosso contexto? União de mérito e sabedoria. Por que eu estou falando assim, união de mérito e sabedoria? Porque cabe a gente olhar, e é como se a gente estivesse fazendo uma pergunta para o próprio Buda responder dentro da nossa cabeça. Aí a gente para e se pergunta. Então, em vez de. É diferente a lógica, porque em vez de começar pela fixação, a lógica começa pegando a fixação para frente. Ou seja, vai entrando em contato com os ensinamentos, e na medida que a gente vai entrando em contato com os ensinamentos, você vai começando a clarear por onde que está mais favorável. Isso de olhar para onde está mais favorável é mérito. Aí tem que checar a motivação por trás. Às vezes, a própria intenção da pessoa pode fazer com que ela avance para uma motivação mais à frente. Às vezes, a melhor motivação que ela tem é aquilo que ela pode ver naquele momento. Então, eu falando parece complicado, mas não é. Complicado é empurrar a pessoa dentro de uma sala, achar que ela vai ser boa em tudo e começar a fazer uma média e então, em vez da pessoa agora simplesmente viver, ela
é alguém que tem um propósito na vida e esse propósito agora é medido por um desempenho. A loucura começa daí. Então o processo é mais simples do que esse. Porque na vida real ninguém vai ser bom em tudo. É por isso que a gente precisa andar em grupo. Aí, como é que seria isso, Roberto? Bom, vamos olhar lá, né? Se a gente olhar o sumário, então no sumário a gente poderia ver então o que ela chama de compromisso. Então, bom, comprometer-se a não causar dano. Por quê? Porque como a pessoa está no piloto automático para lá e para cá, ela não consegue entender o que acontece com ela e com as pessoas ao redor quando ela efetua um dano. Ou seja, não prejudicar. Aí ela traz 1, 2, 3. Sempre vão vir em 3. Por quê? Porque o primeiro capítulo em geral é um resumo, depois vem uma prática e depois a conclusão incluindo aquilo dentro do contexto maior. Tá? Então pensa nisso. Por que eu estou falando dessa forma? Porque essa é uma forma da gente pegar os textos, e começar a tentar entender, não entendendo as palavras, mas tentar entender como que aquele professor, aquela professora está montando aquilo ali. Porque daqui a pouco tu começa a copiar. E aí aquilo vai sendo introduzido no nosso dia a dia. Tá? Então, assentar a base. Como assim assentar a base? Mudança de panorama, né? Mudança de perspectiva. Seria até aquele filme que passava na sessão da tarde, Mudança de Hábito. Né? Então, que base? Isso vai soar abstrato para as pessoas. A tua base de ação. São as emoções, são as qualidades. Né? É indiferença, é virtude. Depois, item 4. Convida a pessoa para quê? Para estar presente. Porque uma pessoa que não está atenta ao que está acontecendo ao redor dela, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba incendiando ao redor. Por fim, ficar no meio. Ou seja, a partir do relaxamento, tu nem está lutando contra, nem está a favor. Então tu consegue ver com clareza o que está acontecendo. Então essa primeira fase, eu pensando, né, qual seria o melhor exemplo, seria como uma mãe ou um pai que está educando o filho para ele em seguida poder entrar e andar sozinho. Por quê? Porque a pessoa está tão maruada no devaneio mental dela, né? nas dificuldades, enfim, nas bolhas, que ela não consegue entender como é que ela vai se instalar na realidade. Então, por exemplo, esse primeiro compromisso seria o equivalente a fazer o quê? Aprender a tomar banho sozinho, aprender a amarrar cadastro do sapato sozinho, aprender a ir para a mesa sozinho. Deu para sacar? Porque, na verdade, esse termo sozinho, ele não vem sozinho. Ele é a base para a pessoa, então, entrar no segundo compromisso. Por exemplo, quem vocês acham que vai ser mais beneficiado? Alguém que senta na mesa de jantar e só chega assim do nada e só quer vir a nós? Ou a pessoa que diz, alguém está precisando de ajuda? É simples, pô. Não é complexo, não. A gente está esquecendo de fazer o básico. Então, por exemplo, quer um slogan para esse primeiro compromisso é aprender a relaxar das neuroses e estar consciente se você está consciente do que está acontecendo ou se você está nas emoções perturbadoras e por aí vai. Então, esse primeiro contato aqui seria dar nomes aos bois. Falando assim, pessoal, parece abstrato, mas não é. É você entender, olha, aqui agora está na carência, aqui agora está na presença. Então agora você tem um referencial, ou seja, na presença ou na carência. Aí agora você vai dar um plus depois, que é você vai entender que dentro da carência tem uma presença de carência aqui. Só que é uma presença de carência que tem como consequência o sofrimento.
Então, primeiro, é como se fosse uma entrada numa emergência do hospital, então tu precisa soro, precisa descansar, precisa distensionar. Aí depois vai dando nome aos bois. Tudo isso na meditação sentada. Por quê? Porque no dia a dia não dá tempo. No começo não dá tempo de fazer essas coisas. Porque ou a própria pessoa está se demandando, ou tem o entorno demandando ela. Tá claro? Posso avançar? Então esse primeiro contato aqui é isso, ó, é aprender a amarrar o próprio cadastro, aprender a escovar os dentes sozinho. Por exemplo, pessoal, eu acho que seria mais interessante quando a gente fosse aprender a escovar os dentes, se pudesse, né, claro, alguém dizer pra gente que a gente escova os dentes porque a gente vai encontrar com outras pessoas. Então, inevitavelmente, a gente está aqui para encontrar, para ajudar as outras pessoas. Não tem como. Pode ver. Quer ver como começa a desgraça? É quando a pessoa só fica assim, eu, meu, eu, minha, eu. Não tem problema esse eu, mas desde que ele seja direcionado depois para... Né? Então faz sentido, né? Ó, não, eu vou escovar os dentes porque eu preciso manter minha saúde. Ok, esse seria o primeiro compromisso. Eu preciso manter, né? Se eu não escovar os dentes, ferrou. Mas depois, observa com cuidado se é só isso mesmo. Não é, pô. Já pensou a pessoa vai para uma reunião, a pessoa vai conversar com alguém, aí ela tá 30 dias, eu nem sei se é possível ficar 30 dias sem escovar os dentes. Então, primeiro compromisso, né? Evitar se prejudicar, porque naturalmente uma vez que você está prejudicado, você prejudica os outros. Aí vem o segundo compromisso, que é então aprender a cuidar um dos outros. Aí eu achei genial, além da zona de conforto, porque esse termo zona de conforto ele está generalizado de uma certa forma que, se a gente fosse minucioso, só está criando um narcisista ali dentro. Semente de narcisismo ali dentro. Então, além da zona de conforto, ela já começa dizendo que para você sair da zona de conforto, você deveria treinar compaixão. Esse termo compaixão, ele já inclui a mim e ao outro. Não tem... É como falar de leite materno. O leite materno só está ali porque ele inclui a mãe e o filho. Não tem como só ser de um ou só ser do outro. Tá dando para sacar? Então, quando a gente fala de compaixão, pode ter certeza, já está dentro e já tem um e já tem o outro. Aí ela então vai entrar no inspirar a dor, expirar o alívio. Esse segundo compromisso é o que tradicionalmente os fundamentos do budismo colocam como caminho Mahayana. O primeiro é chamado de Hinayana. Eu estou falando isso porque para a gente entender que isso aqui não surgiu do nada, tá? Só que é muito inspirador e reconfortante, né, até que essa galera faixa preta, né, tipo Pema Chodron, por aí vai, consiga trazer a essência e adaptar e adaptar a embalagem para quem vai receber. Mas o sabor é o mesmo. Não sei se vocês conseguem entender isso assim. O formato da embalagem mudou. Porque aqui ela traz como compromisso, por exemplo. É muito engraçado, é legal, é muito bom. Mas o sabor continua o mesmo. Então tem que ter muita prática para poder fazer isso. Para manter o sabor e trocar a embalagem para quem vai receber. Então, qualquer pessoa, sendo budista, sulista, surfista, israelita, sei lá, que mais existe, taxista, qualquer pessoa que pegar isso aqui vai poder entender, pô. Agora, eu acho sempre bom fazer esse paralelo. Ó, isso aqui não surgiu do nada, isso aqui tem uma base e tal. Quem quiser aprofundar depois vai ver que é isso. E sempre se a gente olhar com cuidado, ó,
O que é que ele está tentando mostrar? Que é, por exemplo, se a gente pegar uma experiência, seja qual for, aí o primeiro compromisso tem um meio hábil e tem uma sabedoria para lidar. Se a gente pegar a mesma experiência e aplicar o segundo compromisso, aí eu tenho um método. O método é o quê? Aquilo que vai nos permitir pegar palavras e transformar palavras em uma experiência. Eu acho que, eu não lembro se é Graciliano Ramos, mas se toda vez que alguém oferecer alguma coisa que não tem um método de como aplicar aquilo, a gente deveria olhar assim e dizer, vidas secas. É isso. É Graciliano Ramos? Eu não lembro se é. Mas a gente deveria olhar para isso, sabe? E dizer, isso aí é vidas secas. Por quê? Porque se tu tá falando, mas tu não tem um método para aplicar, aquilo é seco, não tem como florescer. Então aqui ela tem essa preocupação. Então, por exemplo, se a gente pudesse pegar a raiva, experiência de raiva, aí a gente vai dizer, olha, eu acho que pelo que eu estou entendendo aqui, nesse momento, o primeiro compromisso é o que faz sentido para mim. Aí aplica o primeiro compromisso para ver o que acontece em relação à raiva. Aí isso tem um efeito colateral, que é o primeiro compromisso é a base para o segundo. Aí a pessoa olhou de novo para aquilo. Aí ela agora está um pouco mais amadurecida, porque ela exercitou, então é natural que ela vai abrir o segundo. Lembrando que não é uma graduação, tá? Do tipo, fiz uma graduação, agora eu vou para uma pós. Não é isso. É uma experiência natural. Como, por exemplo, tu leva uma criança para um pediatra, aí ele diz, com tal e com tal mês acontece tal coisa, com tal e com tal mês acontece tal coisa. Aí tu vai acompanhando aquilo, sabe? É isso. Por que a gente está falando disso? Se eu quiser complicar aqui, eu complico. Porque por que os compromissos são possíveis? Porque a experiência tem a natureza da vacuidade. Mas isso eu falei aqui e sumi. Tá? Ou seja, as situações podem ser trabalhadas. É explicar de outra forma. Primeiro compromisso, aprender a dar pausa, aprender a descansar dessa mente que vai para lá e para cá, aprender a relaxar. Depois, identifica quais são e o que é cada experiência. A experiência da carência, vai lá, toca e solta. A experiência do orgulho, vai lá, toca e solta. Então, o que acontece? Vai surgir uma alegria natural. Aí, essa alegria, o que a pessoa vai fazer? Ela vai dizer, bom, tem que compartilhar isso, pô. Isso não é meu mesmo? Aí a gente vai então para o segundo compromisso. Inspirar a dor e expirar o alívio, página 83, para quem está com o livro. Em geral, inspirar a dor e expirar o alívio vai vir com o que é chamado práticas que, na linguagem poética, seria práticas que abrem o coração. Que pode ser Tonglen ou Metabhavana. Tá? Alguns professores, eles adicionam um item antes disso. Eles já adicionam que práticas que abrem o coração é relaxar, principalmente para gente que é ocidental. Porque a gente está procurando métrica em tudo. Então, quando você aprende a relaxar, você já está praticando um ato de cuidado. Alguns professores colocam assim já. Aí esse relaxar é base para Metabhavana ou Tonglen. Por quê? Porque a pessoa vai precisar pacificar esse padrão de autocobrança que ela tem. Por exemplo, o livro ele usa o termo autocrítica. Não tem autocrítica. O que tem é como se fosse um exame de consciência. Por exemplo, eu já quebrei essa mão, nessa parte aqui. Então, externamente, vocês não conseguem ver. Mas se eu passar um exame, provavelmente uma ressonância magnética vai constatar. Então, eu fecho aqui, ó, eu consigo fechar. Essa aqui, quando eu vou fechar, eu não consigo. Mas externamente vocês não têm como saber. Ou seja, um exame de consciência. Ou seja, eu pego de novo aquela situação e eu quero ver ela com mais profundidade. Como é que eu vou olhar para ela com mais profundidade se eu não fiz o primeiro compromisso? Se eu já tenho pressupostos, eu não estou olhando com uma mente curiosa, de dizer assim, peraí, deixa eu ver como é que seria esse aqui de outra forma.
Então, ela vai começar a falar do desastre do 11 de setembro. Eu estava fazendo uma prova no dia que aconteceu isso. Eu não lembro se era matemática ou era física. Eu só lembro que na hora da saída do colégio, eu ainda estava no colégio ainda, aí juntou um batalhão assim de pessoas na televisão da cantina e a gente ficou olhando sem entender o que estava acontecendo. Eu não vou contar a história toda, tá? Mas eu já queria falar que às vezes a gente fica muito preso em querer resolver logo. Urgência. Tem que ser logo. Tem que ir. É para ontem. E por aí vai. Então, uma boa forma de perceber se tu está fazendo aquilo por liberdade ou não é simplesmente parar e fazer essas práticas que abrem o coração, seja Tonglen ou Metta Bhavana. Por quê? Isso é um truque, né? Por quê? Porque se tu tá tendo liberdade de escolher, se tu, primeiro, escolher parar, e segundo, escolher qual é o conteúdo que tu quer se relacionar com as coisas, já deu uma... Deu pra sacar? Então por que eu tô falando disso? Porque ela diz que grupos se reuniram para poder fazer prática de Tonglen ou Tonglen para as pessoas que estavam envolvidas, no acidente, no desastre do 11 de setembro. E aí ela diz, né? Algumas pessoas enviaram amor e carinho, outras enviaram um desejo de que as pessoas escapassem, outras enviaram um destemor, outras enviaram um profundo anseio de ser útil e que aquilo pudesse significar, né? E daí o que acontece? O ponto principal seria então entender o quê? Que com a prática de Tonglen é como se fosse um aditivo. Um aditivo que tu vai colocar no teu desejo e a intenção de aliviar o sofrimento daqueles que estavam passando por aquela dor. Então eu achei bacana porque ela diz aqui que Tonglen é ensinado de várias formas, então vocês não se assustem se tiver várias formas de ensinar Tonglen. Agora eu sou chato no seguinte, existem várias formas de ensinar Tonglen, mas pega a referência, assim. Pega a referência do laboratório que fez aquela vacina. Por exemplo, vocês tomariam a vacina da Covid-19 pelo laboratório Sertãozinho? Acho que não. Vocês tomariam a vacina para Covid-19 laboratório Pfizer? A Pfizer não começou agora, pô. Deu para sacar? Então, ok, Tonglen é ensinado de várias formas, mas qual é o laboratório que ela tá vindo? Aí ela diz, olha, ainda assim a essência é inspira o que é desagradável e expirar aquilo que é libertador, prazeroso e por aí vai. Daí, essa prática é uma prática contrária ao habitual, porque ela vai nos ajudar a ir de encontro à tendência que a gente tem a se fechar no medo de sofrer. Tá dando para sacar? Então, em vez da pessoa acionar um processo causal, cognitivo, do pensamento e por aí vai, ela tem então uma saída pela tangente aqui, ó, uma saída no acostamento, que ela vai dizer, bom, se eu consigo fazer então essa prática, significa que
Por exemplo, uma das coisas que acontece com todo mundo isso, né? É que a pessoa, então, ela entra no Google, aí ela vai fazer uma pesquisa de alguma coisa. Aí aquilo serve para um alt tab de não sei o que, e vai abrindo um outro, e vai abrir um outro. Daqui a pouco ela tá ansiosa, pô. E ansiedade significa que tem algum traço de medo ali dentro. De novo, não é para negar que surgiu ansiedade, não é para negar que surgiu medo, não é para negar nada, tá? Não é uma coisa de disciplina rígida, não é isso não. Mas é que se você for fazendo essa prática, você então começa a se conectar. Aí você diz, tá, olha, é essa experiência de compaixão que eu posso ter diante dessa circunstância que apareceu. Então é uma experiência, tá? A prática de Tonglen, a prática de Metta Bhavana são experiências. Elas não são só palavras, elas não são vidas secas. Beleza? Daí ela vai explicar que Tonglen significa enviar e receber, tá? Significa uma disposição natural a assumir a dor alheia, que sabemos que está machucando, tá? A estender a essas pessoas qualquer coisa que achamos que vai aliviar a dor delas e qualquer coisa que possibilite ficar presente com os pesares, perdas e decepções da vida. É basicamente uma prática de bodhicitta relativa, é uma prática de compaixão. Em geral, a gente não quer entrar nesses lugares. Por quê? Porque a gente vai estar muito focado nas nossas bolhas, dos nossos sofrimentos. Aí essa prática aqui ajuda a gente a trazer de volta o GPS. Agora não. Eu não tenho carro. Mas houve uma época que eu tinha carro. Eu tinha um Gol, pá. Aí eu usava o Waze, né? E às vezes o Waze me levava para uns lugares que eu não tinha pedido para ele me levar. Aí ele fazia o quê? Recalculando a rota. Então essa prática aqui é o GPS para conectar a gente direto para compaixão. Nesse momento, fica parecendo que é um passo a passo. Depois, com o hábito de prática, aquilo vai se tornando natural. Nesse momento é como se fosse colocar a rodinha na bicicleta. Depois, não precisa mais de rodinha, né? A rodinha é meio hábil. Então ela diz, a prática de Tonglen, ela aciona nossa empatia natural, nossa capacidade inata de nos colocarmos no lugar do outro. Pessoal, é difícil se colocar no lugar do outro, pô. Por exemplo, uma das coisas que vocês vão perceber ao fazer a prática o conjunto de práticas do primeiro compromisso é se vocês estão se colocando no lugar do outro ou não. Por incrível que pareça, parece que o primeiro compromisso é uma coisa, o segundo é outra, né? É só a motivação que vai fazer a diferença. E aí, a sensação de peso, de culpa, de que fez alguma coisa muito errada e muito drástica, não sei o que, isso vai sendo substituído por uma alegria natural, né? Então, por exemplo, cuidar das pessoas quando elas estão com medo. Ninguém está afim disso, pô. Cuidar das pessoas quando elas estão tristes. Cuidar das pessoas quando elas são exasperadas. Ou cuidar das pessoas quando elas estão arrogantes, isso é um desafio. O problema é que na vida real, você vai encontrar pessoas com medo. Você vai encontrar pessoas tristes, vai encontrar pessoas exasperadas e também vai encontrar com pessoas soberbas. E a gente também vai passar por isso. Então, nesse segundo degrau da escada, você agora se dá conta que, tipo, olha, o que acontece comigo acontece com o outro. É lá e lô, digamos assim. Você não está escolhendo um lado do dominó. É lá e lô. Né? Então ela diz, isso nos confronta com a nossa própria dor e medo. E com os lugares que estamos presos. Nós conseguimos conviver com esses sentimentos indesejados, podemos usá-los como meios para compreender a dor e o medo alheio. Veja, pessoal, essa prática é importante, porque às vezes parece que para
para iniciar no budismo, né, e por aí vai, você precisa ter muitos livros. E você precisa ser um estudioso. E precisa disso, e precisa daquilo. Tem essa abordagem. Mas tem essa prática que é bem direta, que é o seguinte, ó. Quer saber como é que uma coisa funciona? Experimenta aquilo. E aí, como é que tu vai experimentar isso? No dia a dia. Por exemplo, hoje de manhã eu respondi, olha, em nenhum momento os ensinamentos estão dizendo que não é para a pessoa experimentar felicidade. Não tem isso nos ensinamentos. O que tem é, quando você estiver experimentando a felicidade, experimente a felicidade, mas lembra de não ficar fixado ao apego àquela felicidade. Então as experiências de felicidade, elas também deveriam ser prática de compaixão, tá? Aqui a gente começa falando dessas coisas, por quê? Porque é pra gente ter um referencial, né? Por exemplo, tem esse termo que a gente falou no encontro passado. A gente está no momento da banalização do sofrimento. A gente pergunta, como foi seu dia? A pessoa traz um BO, parece que só teve sofrimento o dia inteiro. E não é, pô. Aí ela vai dar o BO dela, daqui a 48 horas, ela nem lembra mais o que, é que ela tinha falado, pô. Então, banalizou, né, o sofrimento. Você liga os noticiários. Tem que ligar o noticiário com o japamala. Será que não tem coisa boa acontecendo ali, pô? Não. Mas não é isso, né? Então, é importante que a gente possa entender o nosso próprio sofrimento para poder compreender a dor e o medo das outras pessoas. Jagdo Rinpoche também diz isso, tá? Então, assim, eu estou denegrindo a imagem de Jagdo Rinpoche, né? Mas assim, a pessoa, em vez de ficar propósito, qual é o propósito da vida? O propósito. Oh, meu amigo, entenda, o propósito da vida é o seguinte, você vai compreender a dor e o medo que acontece com você. Porque é o que você tem que começar onde seus pés estão. Lembra, né? A pessoa vai andar na rua, tá descalça, ela não vai andar longe. Então ela tem que começar a aprender escolhendo um bom sapato, qual é o sapato que se adapta ao pé dela. Ela tem que começar com ela, pô. Aí nesse momento, depois ela vai entender, ó. Tonglen também permite a gente reconhecer onde a gente está nesse momento. E ao mesmo tempo, cultivar um senso de afinidade com os outros. Porque em vez de a pessoa relaxou, plum, aí relaxou. Aí em vez de ela engatar numa outra coisa que vai gerar uma outra coisa, ela vai fazer a prática de Tonglen e aí, ó, ela vai se dar conta de que tem outras pessoas que também se sentem assim. Então a gente envia alívio e positividade não apenas pra gente, mas para as outras pessoas. É mais ou menos assim, pessoal. A gente vai para um médico. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? É o médico dizer que aquela doença só existe na gente. Agora, quando ele diz, olha, outras pessoas também passaram por isso, então significa que tem algum tratamento que vai nos ajudar. Porque tudo que a gente não quer é ficar desamparado. A gente olha para isso. A gente não quer ficar desamparado. Então é mais ou menos isso que vai acontecer, sabe? Tem uma... acho que é CID, Código Internacional de Doença. Então agora é como se a pessoa fosse catalogando um CID, em corpo, fala e mente das experiências. Então quando ela vai meditar, ela não vai aprender alguma coisa nova. Ela vai aprender a lidar com aqueles padrões que já estão aí, pô. E desenvolver novas formas de se relacionar. Agora, na vida real, ela vai ter medo, ela vai ter alegrias, ela vai ter o pacote inteiro, pô. Tá dando pra sacar? Porque em geral a gente só tira foto, né? Ou então, uma coisa que eu acho pior, a gente dá o poder para vozes que nem conhecem a nossa história, nem conhecem a nossa biografia, ditar o que é que a gente vai fazer, pô. A melhor voz que a gente tem que fazer é senta em silêncio, pô. Vê se aquilo tá ok mesmo, analisa.
Se for útil, segue. Se não for, a pessoa está tentando encimentar o vento. Encimentar. Eu acho que tem esse verbo, né? De pegar cimento e... É isso, ela tá... tá tentando encimentar o vento. Não dá, pô, não tem como. Então até nisso também, fazer essas práticas ajuda a gente parar um pouco e dizer, peraí, o que é nosso, o que não é. Tá? De novo, a prática de Tonglen, ela vai seguir, tá? Ela vai dizer, é uma prática que permite que a gente entenda o que está acontecendo de um modo experimental e não conceitual. Por exemplo, ela diz, o nosso sofrimento não é original. Minha gente, teve uma vez que isso deu um buruçu. Não sei se buruçu é nacional ou uma coisa lá de Pernambuco. Né? Um ninho de gato. Eu vi que uma pessoa estava mal e eu fui para lá, fui para cá, fui para lá, fui para cá, fui para lá e fui para cá e a coisa tava com o freio de mão puxado. Né? Aí eu disse, olha, se tu parar de só pensar em tu, tá resolvido. Faz metabala. Rapaz, a pessoa virou para mim. Como é que pode? A gente está aqui em sofrimento. Isso foi no SEB, né, lá em Recife. Aí. Como é que pode a gente estar aqui em sofrimento e vem uma insensibilidade dessa e não sei o que. Aí vem a Pema Chodron e diz assim, olha, o seu sofrimento não é original. É a melhor coisa que pode acontecer, pessoal. Alguém dizer pra gente que o nosso sofrimento não é original. Porque se ele não é original, significa que tem como sair, pô. A pior coisa que aconteceu foi para Adão e Eva, né? Porque eles eram os originais da coisa. Os originais do samba. Então, como é que eles sabiam? Não tem uma coisa que vem antes ou que vem depois. Então, isso aqui é um pouco assustador, assim, mas ela diz, olha, o seu sofrimento não é original, mas o seu sofrimento é compartilhado por milhões e trilhões de outras pessoas. Aí ela vai dar os exemplos, tá? Por exemplo, vamos descobrir, vamos supor que a gente teve câncer. Aí a gente vai, então, o que é que vai acontecer? Né? Medo, descrença, que a gente vai ter conosco, né? Ninguém quer receber a notícia que, olha, você está com câncer agora. Eu tinha um amigo, Pedro Meira, a gente estudou junto, e o cara era gênio, galera. É sério, eu não tô exagerando não. O cara saiu passando em tudo que era vestibular aqui no Brasil e tal, aí foi pra ITA, eu acho que é a ITA ou é o ITA, não, ITA, acho que é São Paulo, e de lá ele foi pro MIT, nos Estados Unidos. Pedro Meira, Pedrão. Aí ele tava noivo, com a carreira ok, né? Aí descobriu que ele tinha um câncer, pô. Eu não lembro se foi câncer de esôfago, eu acho. Foi uma coisa nessa região de baixo, assim, do estômago e tal. Aí, pronto. Ele tinha 28 anos quando descobriu. Não deu 6 meses, pô. Foi isso. Do nada, do nada. A família lutando para tentar trazer ele pro Brasil, mas não pode porque tinha risco de dar trombose na viagem. Aí lá vai a galera juntar grana para ir para lá, para os Estados Unidos. Olha, mas foi isso, sabe? Aí ela diz, ó, então vamos supor que a pessoa descobriu que ela está com câncer. Aí ela lembra que tem outros pacientes que estão com câncer. Parece óbvio, talvez pareça óbvio pra gente, mas para a grande maioria das pessoas não. Eu não quero entrar em polêmica, não estou aqui para defender polarização nem nada, mas pessoal da comunidade, né? Todo mundo é amigo, porque é um ovo fechado, todo mundo se conhece. O pessoal da comunidade da ciência contemplativa, Matheus. Aí postou lá um negócio sobre imaginar que o Jair Messias Bolsonaro tenha sido um bebê fofo em algum momento. Pô, aquilo deu uma polêmica, pá. Ou seja, é difícil sair da própria autorreferência e tentar imaginar isso, sabe? Aí ela vai dizer, ó, estamos deitados, aí a gente tá com insônia. Aí a gente lembra que tem outras pessoas que também estão com insônia. Isso aqui é meio hábil, tá? Por quê?
Porque se a pessoa seguir, ela vai seguir na autorreferência. Aí vai seguir, vai seguir, vai seguir, vai seguir, vai seguir, vai seguir. Ela não consegue sair sozinha. Aí a pessoa está com falta de sono. Aí ela lembra que tem outras pessoas que também estão com falta de sono. Ela vai aprendendo a se despessoalizar. Por exemplo, se eu chegar para um médico hoje e dizer, olha, a gente vai fazer um check-up aí. Aí, vamos lá, ele vai dizer, olha, a sua ureia, ela tá com as proteínas alteradas aqui. Aí eu, doutor, é porque minha mãe teve câncer e tal, não sei o quê. Aí ele, a minha também. Aí me abraçar e chorar, perdeu. Esse médico não serve pra nada, pô. Tudo bem ele chorar, ele é canceriano, aí chorou, pá. Mas se ele ficar a consulta inteira chorando comigo, eu vou dizer, dá licença, porque eu quero é me curar disso aqui, pô. Tchau, né? Se ele chorar só no começo, tudo bem, né? Pá, aí, tudo bem, né? Lembrou da mãe, né? O canceriano, pá. Né? Vai dizer que quando era pequeno, não sei o quê, pá, né? Mas é isso, sabe? Então, aí ela vai dizer que lembra disso e lembra que tem algo depois. Em geral, a gente não lembra que tem algo depois. Pode ver. Agora eu acho que não. Mas na pandemia, por exemplo, eu lembro que eu ia deitar. Aí tinha, eu acho que é Guerra nas Estrelas, que fica assim, o início de Guerra nas Estrelas é uma foto de uma galáxia e fica umas letrinhas assim subindo. Aí eu lembro que eu ia deitar e ficava olhando pro teto e eu, oxe, meu irmão, acho que eu tô no cinema. Aí tinha aquele teto branco, aí tinha um móveis do adulto, né? Que é o ventilador de teto que fica girando assim. Aí daqui a pouco numa galáxia não tão distante. Aí eu começava a sentir algumas coisas que eu nunca tinha sentido, pô. Porque na pandemia veio tudo intenso, né? Então eu olhava pro teto e veio o insight. Tu tem que olhar pro teto como se fosse o referencial para tu ver o que é que tá brotando dentro. Porque a mente começava a viajar na maionese, pô. E pode ver que a mente tem a tendência a entrar pela banalização do sofrimento. Por quê? Porque quando entrou a Covid, né, lockdown. Então, o que será, né? A incerteza, é muito difícil lidar com períodos de incerteza, e porque não sei o que, e porque não sei o que lá, e não sei quantas mortes, e não sei o que lá. Aí, pá, numa galáxia não tão distante, existia um jovem rapaz, pronto, aí começava a vir a minha história, assim, não. Então é isso que ele está tentando trazer, né? Que a gente pegue o que está acontecendo, não negue que aquilo aconteceu na nossa história, não tem problema falar da própria história, mas que observa que outras pessoas passavam por aquilo. Ó. Aí diz, a prática de Tonglen também nos protege de, em vez de recuar para dentro de nós mesmos, podemos usar a aspereza e a aridez da condição humana como modo de evocar nossa capacidade natural de amar, cuidar e entender nossa interligação. Com Tonglen, nossos infortúnios tornam-se um meio para despertar o coração. Então, já é a aspiração de nascer no Lótus. Por quê? Porque quanto mais problemas tiver, mais tu vai ter como fazer a prática. É por isso que aqui seria o voto do Bodhisattva. Né? Porque o Bodhisattva diz, bom, se não tiver problema, como é que eu vou praticar a compaixão? Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que isso é simples. Mas a lógica é, se não tiver problema, a compaixão serve para quê? Aí depois ela vai dizer que com Tonglen a gente começa então a praticar um ato de amor verdadeiro e a gente começa a se tornar um amigo verdadeiro para a gente. É importante, pessoal, fazer prática, seja de Metabhavana ou seja de Tonglen, tá? Porque a gente tem vozes o tempo todo na nossa cabeça que elas estão dizendo para onde é que a gente tem que ir, mas elas não são uma boa direção. Elas não avisam se vem lombada, elas não dizem o que fazer quando o pneu estoura. Aqui a ideia é aprender a entender o que fazer quando essas coisas acontecem.
Depois ela vai dizer que Tonglen não é uma prática que é só para fazer quando estiver sentado na almofada. Eu estimulo bastante as pessoas a usarem os próprios assentos dos dias, dia a dia delas, para poder fazer pequenas pausas. Teve uma vez uma pessoa que veio dizer que, de novo, banalização do sofrimento. Ah, Roberto, não tenho tempo para meditar. Eu disse, você caga? Porque eu tinha que quebrar. Às vezes tem umas coisas assim que vêm para quebrar aquela rigidez. A pessoa olhou meio de lado assim, né? Tipo, sim. Pois é, você vai passar 5 minutinhos ali a mais. Faz o que tem que fazer, limpa tudo, lava tudo também. E fica só 5 minutinhos ali a mais. Ah, não, mas porque no trabalho, eu tenho certeza que ninguém vai ficar enchendo teu saco porque tu foi pro trono. Eu não tô menosprezando essa pessoa, pessoal. Tô dizendo que isso acontece conosco o tempo todo. E com essa prática de Tonglen, por exemplo, ou Metta Bhavana, tu vai começar a sorrir um pouco para essa banalização do sofrimento, pô. Não tem um nome melhor para isso. E aí lembrar que quando algo está acontecendo, se tu escolhe não reagir, isso já é uma escolha de liberdade. Em geral, é igual a pessoa do Instagram. Mas e aí, é para fazer ou não é? Tá parecendo um político com essa tua fala escorregadia. Olha, aqui na casa da mãe Joana não. Te orienta aí. Então é isso, né? Parece que. E aí, mas é pra fazer ou não é? Aí o corpo tá todo tenso aqui. Aí tu. Tá, primeiro, de onde que tu tá vendo isso? Hã? Que coisa sem sentido, que coisa poética, né? Olha, você acha que essa sua experiência é uma experiência amável? Como assim? Você está questionando se eu sou uma pessoa amável? Não. Estou perguntando se essa experiência que você está passando aí é uma experiência amável. Uma pessoa. Que coisa sem sentido. Porque a gente não é estimulado a isso, não. Aí a gente vai precisar fazer então as práticas. Ela vai dar vários exemplos aqui, tá? Eu pensei em não ficar falando o tempo todo, mas basicamente é o quê? São exemplos onde a banalização do sofrimento está lá, então a gente vai ter a tendência a se fechar e vai ficar preso naquele recorte da realidade, né? Sem examinar aquilo em profundidade. Então ela vai dar exemplo, por exemplo, sei lá, vamos supor que esteja um cachorro sendo maltratado. Aí ela vai então pegar o exemplo do cachorro sendo maltratado para trazer aquilo como prática. Mas basicamente é a mesma coisa, que é você está experimentando uma situação que ela aparentemente é adversa do lado de fora e você vai usar exatamente isso que está acontecendo como modo de pegar um trampolim. Tá? Aí ela diz, consequências, leia a bula. Consequências, leia a bula. Ou seja, você vai então experimentar uma sensação de que você então está mais amável, bem consigo, e você começa a experimentar uma sensação de ter mais espaço na mente e mais ternura. Então ela está falando palavras que se tu não colocar em prática vira vidas secas. Tá dando para sacar, pessoal? Ó, sem essa prática, a vida da pessoa é uma vida estéril. Não é estéril de S-E-E-R-E-O, de música, não. É estéril de que não cresce nada, porra, ao redor dela. Porque ela não está conseguindo ver o que é possível fazer para as coisas crescerem. Aí ela vai dizer, Tonglen também é especial quando vamos entrar em conflito. Eu não quero preocupar ninguém, mas a partir de agosto vocês vão... Tá chegando a época eleitoral, pô. Se eu não me engano, é a partir de agosto que vai começar as propagandas. Grupos de WhatsApp, né? Aí vai começar. Aí ela diz, comumente você vai se fechar, vai ficar confuso, vai ficar obcecado, você quer se vingar,
Você quer qualquer coisa para mostrar então que o seu sentimento é o mais doloroso do mundo. Aí lembra, o seu sofrimento não é um sofrimento original. Ótimo. Isso significa que tem alguma coisa para poder passar. Depois ela diz, olha, ela dá uns toques, né? Tipo, ó, você pode experimentar e ir até o seu próprio limite, tá? E incluir, por exemplo, a pessoa que desencadeou o medo em você. E em seguida desejar então que você se libere do sofrimento e por aí vai. Na minha experiência, galera, eu já participei de uma ONG por um bom tempo, assim, 6, 7, 8 anos. Aí, bom, convivência, né? Isso aqui vocês já entenderam. Aí tinha uma hora que uma determinada pessoa aparecia e eu não conseguia entender por que eu me comportava de uma determinada forma. Aí o que acontece? O hábito da mente racional é, vou tentar entender aqui, entender acolá, entender aqui, entender acolá. Aí fica aparecendo um meme que tem, que é da Nazaré. Vocês já viram um meme que tem da Nazaré, que ela fica parada assim, tem um bocado de cálculo, né? Tipo esse. Aí, aí depois de um bom tempo, ó, pessoal, 6, 8 anos é muito tempo. Depois de um bom tempo, eu disse, pô, eu não estou incluindo essa pessoa no confessionário, porque o confessionário é Tonga e Metabávana, pô. Tu para assim e é simples. Se não conseguiu fazer a prática de Tonga e Metabhavana, tem alguma perturbação que você está sustentando. Aí sabe o que foi que eu consegui começar a ver? Eu comecei a perceber depois de um tempo praticando, tá? Não foi assim não. Eu comecei a perceber que tipo a coisa estava tão que bastava eu olhar para a pessoa que eu começava a enrijecer meu corpo. Aí você vai vendo mesmo assim. É como se fosse uma coisa de uma câmera lenta. Antes você só ficava enrijecido e não sabia o porquê. Aí é como se fosse uma câmera lenta, assim, de você vendo que aquilo está enrijecendo. Aí a pessoa está passando, está falando na tua frente e tu não escuta o que a pessoa está falando. Tu só quer dar um, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Aí eu lembrei disso agora. Aí demorou, viu? Demorou, mas fez. Depois disso, a gente não ficou amiguinho de novo, nem nada, não foi isso. Mas pelo menos eu comecei a perceber que, tipo, tá, mas por que diabos é que eu estou sustentando esse fechamento? Pela bolha, pô. É assim que a bolha funciona. Depois, você poderia comparar Tongley com comportamento elevado? Nops. Não é não. No comportamento elevado, a pessoa ela vai gerar um comportamento elevado e depois ela tem um apego àquilo e ela está sustentando uma identidade que quer ser vitoriosa dentro do samsara. Comportamento elevado. Com Tolkien, tu está aprendendo a entender que a mente ela é plástica. Então, dentro dessa mente que nesse momento está parecendo uma coisa longínqua pra gente, essa mente é como se fosse um baú que tu abre e tu diz, ah, olha, tem essa, tem isso, tem aquilo, tem isso e tem aquilo. Então, o que é que a pessoa está gerando? Ela está gerando um campo de méritos, que mais à frente vai servir para ela avançar na prática. O comportamento elevado seria assim, quando alguém fizer tal coisa, você responda de outra forma. Então nada mais é do que a pessoa está jogando um xadrez. Com Tongley, tu vai repousar até mesmo da sensação de que precisa jogar o xadrez. Tá fora do jogo. Comportamento elevado nada mais é do que dentro do samsara. Né? É isso. O comportamento elevado tem uma identidade que vai ficar super rígida ali dentro. Essa prática, eu vou complicar. Pediu? Essa prática, ela tem uma ligação direta com Bodhicitta Última, pô. Por quê?
Porque como todos os seres têm a natureza búdica, né, e tem essas qualidades, se tu conseguir relaxar um pouco e soltar e fazer essa prática, tu já conecta direto com essa qualidade que não pertence ao samsara. A compaixão não pertence ao samsara. Então não é comportamento elevado. Comportamento elevado é, olha, quando alguém te xingar, tu bota a musiquinha do Beethoven. Isso é um comportamento elevado. Não é isso. Pô. Isso vai gerar uma identidade que está se autorregulando o tempo todo. A identidade fica assim, ó, ajustando o tempo todo. Aqui é o contrário. Aqui, olha, tu faz a prática e vê o que é que brota dentro. Aí, direto. Essa é uma boa pergunta. Depois, ela vai seguir falando. É claro que haverá momentos que não vai dar para fazer a prática. Aí ela diz, olha, seja qual for o motivo que apareceu, isso não é motivo para autocrítica ou desespero. Aí Pema Chodron diz, olha, você vai ter novas oportunidades e novas tentativas. Às vezes, galera, tudo que a gente vai ter que fazer mesmo é não fazer nada e relaxar, esperar um pouco um momento. Tipo, quando acaba o primeiro tempo do jogo de futebol, né? Aí eles vão pro vestiário, aí eles esfriam um pouco a cabeça. Ou então aquele jogador que entra no jogo de futebol e ele entra no segundo tempo. Ele tá frio, né? Ele não tá tão ali dentro no jogo. Então, às vezes ele é capaz de ver coisas que quem tá muito vidrado ali dentro não estava conseguindo ver. Porque a pessoa tá fixada, tá tensa e por aí vai. Então, vamos lá. Como fazer a prática de Tonglen? Ela tem 4 estágios. Então eu vou pedir para que a gente pare agora. Só se posicione num modo que fique relaxado, não? Primeiro estágio. Uma pequena pausa de quietude e espaço. Experimentar isso. Um jeito de acelerar isso é meditar em meio à natureza. Ou, como o Longchenpa também vai dizer, olhando para o céu. Também pode fazer isso. Primeiro estágio. Então ela diz, ó, primeiro estágio você precisa dar uma pausa. Se assentar. Agora ela diz, ao inspirar, inale uma energia quente, pesada, densa, uma sensação de claustrofobia. Inspire completamente com todos os poros do corpo. Depois, ao expirar, exale uma sensação de frescor, luminosa, radiante e irradie para fora em 360 graus. Continue por alguns minutos. Até que então você tenha uma sincronização entre a inspiração e a expiração. Então, quando você inspira, é como se você estivesse trazendo aquela densidade, né, aquele peso. Quando você expira, você está então irradiando essa energia luminosa, radiante e assim por diante.
Aí a gente vai para o terceiro estágio. O terceiro estágio é assim: inspira uma situação dolorosa específica, tentando se abrir para ela o quanto for possível. Depois expira, tentando usar a experiência de vastidão e alívio. Aí ela diz: tradicionalmente, quando a gente vai fazer a prática de Tonglen, a gente faz para uma pessoa ou um animal que a gente quer desejar ajudar. Mas também podemos iniciar com a nossa experiência pessoal, no momento, um sentimento de desesperança ou raiva, por exemplo, e usar como meio de ligação com os sentimentos dolorosos dos outros. Vamos voltar. A gente pode fazer essa prática para a gente ou para as pessoas ao redor ou para um animal, por exemplo. E a ideia é, quando a gente está presenciando aquela situação dolorosa, vamos imaginar agora, tragam uma experiência dolorosa que vocês tenham presenciado aí. Pode ser no jornal, pode ser no que for. Pessoas ao redor. Conosco também, durante o dia. Tá? Então a gente utiliza esse poder da mente, né? Foco a atenção e inspira essa situação dolorosa e expira, que a pessoa então possa encontrar vastidão e alívio daquele sofrimento que ela está passando. Se for algo que aconteceu conosco, que a gente lembra também que tem outros seres também passando por aquilo. Aí esse é o quarto estágio, né? Então vamos supor que a gente tem um amigo que está com AIDS. E aí a gente entende que tem outras pessoas que também estão com AIDS. Então a gente inspira e expira a dor, inspira aquela dor, né, do outro e expira essa radiância positiva e que outras pessoas que também estão naquela situação possam se livrar. Tá? A ideia é a gente poder amolecer um pouco a mente, de modo que a gente entenda que a gente entenda assim, que todos os seres que estão presos no autocentramento, que eles estão atormentados por essa fixação, que eles possam se livrar disso e ver o que acontece dentro da gente. Para finalizar, peraí, antes de eu seguir, alguém tem alguma dúvida sobre a prática? Ou pode seguir? Porque amanhã já dá para fazer isso com o Jornal Nacional já, tá? Pode fazer. Então, depois a gente começa a estender a prática e incluir mais e mais seres. Aí a pessoa vai ver, né? Olha, os seres estão sofrendo por apego, os seres estão sofrendo por orgulho, os seres estão... Tá dando para sacar que vai tendo um refinamento. Não sei se eu consegui ser claro nisso. A gente vai começando a refinar a prática de novo e de novo. E aí vai fazer sentido, então, a pessoa ter parado para ela fazer com ela e ela reconhecer, por exemplo. Ela reconhecer... Eu ia falar isso, Paty. Eu me sinto mais confortável fazer Metabalance em vez de Tonglen. Então pode. Eu estou seguindo o Tonglen aqui porque é o que ela trouxe. Mas eu acho também. Aí, o que acontece? Ela reconheceu nela. Perfeito. Aí a gente tem... Por exemplo, vou pegar esse exemplo. A gente vai ter a tendência a dizer que o meu namorado caiu no golpe do Pix.
Aí a pessoa vai ver, mas peraí, tem infinitas outras pessoas também que caíram nesse. Aí ela saiu da fixação da mente em clingar ali, né? Ficar. E aí ela vai ver o que acontece dentro dela. Porque o que acontece? Se a pessoa estiver fixada, ela não vai conseguir andar de modo liberto, né? Ela vai responder de modo automático. Qual o problema do automatismo? Sofrimento. Daí ela vai seguir sempre reforçando que é o quê? Que essa prática de Tonglen, com essa prática de Metabhavana, que ela nos ajude a entender que também tem outras pessoas que estão passando por aquilo. É uma prática literalmente, né? Como se fosse um desentupidor de pia para a compaixão poder aflorar. Aí no final, para terminar, ela diz: sempre que eu me lembro do que Shungyan Trungpa dizia quando eu estava perdendo a confiança e queria desistir. Ele sentava, ereto. Trungpa foi o professor dela, né? Abria um sorriso e dizia: olha, você consegue. Por algum motivo, a sua confiança era contagiante. E ao ouvir essas palavras, eu sabia que conseguiria. Parece bobo isso, né, galera? Mas, ó, em primeiro lugar, ele sentava ereto. Isso já é um sintoma de presença, pô. Já eu vou falar por mim, né? Quando eu sento, parece que eu tô sentando no sofá para ver, acho, Netflix. Aí sentava ereto, provavelmente relaxado. Abriu um sorriso largo. Significa que ele não comprou a banalização do sofrimento. Ele dá uma olhada meio lado assim, olha, peraí, vamos fazer um Tonglenzinho aí que pega. Depois, ele ia lá e fazia o que a situação está pedindo. Então, nesse caso, o que a situação estava pedindo? Deu para sacar que, como tu fez Tonglen ou Metabhavana, tu não tem um comportamento elevado, que é assim, olha, quando o outro vier se queixar de que tá perdendo a confiança e quer desistir, tu faz tal coisa. Não tem um planejamento nisso. Aí ele vai lá e diz, olha, manda ver, pô, você consegue. Porque na real, galera, ninguém tá nem aí porque a gente tá dizendo, pô. É mais a intenção que tem por trás. As palavras não chegam nas pessoas. Não chegam. Não é por palavras que a gente vai mudar. Aí ela vai dizer também, né? Que embora, eu já estou no final já do capítulo, embora a dor do mundo possa nos penetrar até o coração, isso é poético assim, nunca nos esquecemos da bondade de estarmos vivos. Eu não lembro qual foi o autor, mas eu li uma frase que era assim, a bondade ela se faz por si mesma, então ela não precisa de propaganda. É dentro da ignorância que a gente fica reforçando, né? A banalização do sofrimento, a desesperança e por aí vai. Por exemplo, quem foi que patenteou a máscara para o Covid-19? Eu não lembro não. Ela diz, certa vez, Shungyan Trungpa disse, abre aspas, o problema da maioria das pessoas era que elas estão sempre tentando pôr para fora o mal e captar o bom. Então, toda vez que a gente estiver preso nesse maniqueísmo, a gente vai dar uma desconfiada. Tipo, Mequetrefe, Sansarão, não está querendo me pegar. Esse tem sido o problema da sociedade em geral e do mundo como um todo. Chegou a hora de tentarmos uma abordagem oposta. A gente capta o mal e põe para fora o que é bom. No nosso caso, a gente está treinando assim. Olha, o que é que nos faz cair na ausência da bondade? A gente inverteu, pô. O que é que nos faz cair em ausência de bondade? Ela diz, a compaixão não é uma questão de pena,
Porque pena significa que tu tá orgulhoso. Tu tá aqui e o outro é um coitadinho que precisa de cuidado, disso e daquilo. Provavelmente vai dar merda esse tipo de relação aqui. Porque não é isso aqui, não é o que a gente tá querendo botar, né? Então ela diz, ó, compaixão não é uma questão de pena, ou então do forte ajudar o fraco. É uma relação entre iguais, de apoio mútuo. Então, com essa prática, ou metabhavana, a ideia é aprender com a experiência do outro no lugar do outro. Esse é o desafio. Praticando Tonglen, passamos a perceber que o bem-estar dos outros é tão importante quanto o nosso. Ao ajudá-los, ajudamos a nós mesmos. Ao ajudar a nós mesmos, ajudamos o mundo. Não tem como ter essa maturidade na prática sem a pessoa ter feito esse reconhecimento antes. Das emoções, da experiência de relaxar e por aí vai. Porque aí ela vai entendendo, olha, quando eu começo a ajudar os outros, eu estou me ajudando. Quando eu estou me ajudando, eu estou ajudando os outros. Lembram daquele exemplo? O exemplo do médico, né? O médico não precisa ir de bata para o consultório. Eu acho que ele iria ajudar mais se ele fosse de sunga, né? Tá dando pra sacar que fica estranho, pô. Então se ele só estiver pensando nele, ferrou. A pessoa, o médico ia... O pessoal vem fazer uma cirurgia aqui, aí tá lá o médico de sunga, ou então a enfermeira de, sei lá, de roupa de frio. Mas como ela tá pensando nela, ao mesmo tempo em querer ajudar, o que é melhor aqui nessa situação? Por exemplo, eu não lembro de Dr. Gabriel Monteiro, foi o médico, o cirurgião que me operou. Eu não lembro de ele entrar de bata na ala de cirurgia. Ele entrou parecendo um abacate, assim, né? Com aquela roupa verde, uma touquinha. Por quê? Porque se ele só estivesse pensando nele, ele não ia ajudar, pô. Aí vocês vão dizer, pô, Roberto, isso é óbvio. Pois é, mas é o óbvio que tá precisando ser dito, pô. É isso. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma conclusão? Falem agora ou calem-se para sempre. Eu tenho a tendência a achar a metabhavana mais fácil do que todo. Eu me conecto mais fácil. Aí o que é melhor? Vocês acham que é melhor só ter Novalgina ou ter Novalgina, Tilenol, outro e outro? Aí tu conecta com o remédio que fizer mais efeito. Agora o ponto principal é sempre esse, né? Pode falar. Eu já tinha lido esse capítulo, né? E hoje aconteceu esse lance do golpe. Então, a pessoa escreve como se fosse o irmão, né? Pedindo para fazer uma transferência rápida pelo Pix e tal. Nossa, coisa mais assim... Os jovens não caem nisso, né? E as pessoas vão ficando mais velhas e reagem muito rapidamente para querer ajudar. Daí ele transferiu um montão para um Pix. E na hora eu senti assim, quando eu cheguei eu falei, não, mas peraí, você não transferiu sem ligar para ele, né? Não, eu liguei, caiu na caixa postal, falei, puxa, já era, é golpe, não sei o quê. Mas aí eu senti, tô contando um pouquinho para dizer que eu senti a energia super densa. Porque assim, nossa, foi muito dinheiro, se foi golpe, né, aquele negócio. Então eu senti essa energia, essa tensão, né? E aí eu inspirei, eu já apliquei assim isso, porque normalmente antes, o que eu fazia?
Oh, mas não sei o quê, mas eu já te falei, lembra que eu te falei do golpe, não sei o quê? Eu te falei, como é que você foi fazer isso? Nenhuma criança cai mais nisso, isso daí é uma coisa banal, não sei o quê, né? Bé. E aí, então, eu, ai, que eu possa inspirar essa tensão e inspirar um pouco pro ar aqui, dar uma melhorada, assim, nossa, E sabe? aí? Como é que E aí se. funciona. Funciona porque funciona assim, você já não se inclui na atenção. Acho que é uma coisa, por isso que você está falando, a gente tem que cuidar de si quando ela fala se assentar, né? Que é isso. Uma coisa maravilhosa é você, no momento super tenso, já ter essa capacidade de não embarcar. Porque a gente sempre reage. E ainda mais se é alguém que a gente gosta, né? Que está numa situação. A gente reage e se envolve daí naquela energia. Uhum. Então, essa possibilidade de se distanciar um pouco, mesmo estando, lógico, né, o sentimento, poxa, mas eu quero fazer algo de bom com isso, eu quero inspirar algo bom e acalmar os ânimos, né? Então, e daí em seguida eu pensei, eu já fui pro quarto estágio, meu Deus, quanta gente cai nisso, quanta gente que tira assim o último centavo que tem para ajudar a mãe e o pai, fazendo uma coisa boa, querendo ajudar, e fica. E aí, já assim, todas essas pessoas deve ter um monte de gente nesse momento sentindo a mesma coisa. Então, eu acho, eu não estava acostumada, né, com o Tomlin. Sempre metabávana para mim também, como vocês falaram, é mais fácil. Mas porque a metabávana te permite ter um tempo depois, né? Um tempo sozinho, que você está lá na prática e você pensa na pessoa e vai enviando. Então, é como se fosse um tratamento mais a longo prazo, Tu pode mais... fazer ao vivo também, no dia a dia também. Ah, mas aí eu não consigo. É. Não consigo muito, não. Por exemplo, eu sou agredida, né? Difícil naquela hora fazer o metabábano. Nossa, não consigo. Eu fico assim, a semente de câncer, né? Então, bom, magoei. Aí saio de cena e tal, e depois, lá na prática, sentadinha, ainda difícil, mas vai, né? Metabábano em cima, muito. Então, agora, acho que nessa coisa que ela estava descrevendo do acidente, essas coisas mais densas, esse Tomlin respirando, pensando na energia densa, né? Imaginando uma coisa pesada e soltando mais alívio e boas energias, acho que pode ser bem legal também a gente começar a usar, né? Praticar. Pensa sempre como se fosse remédio, sabe? E tenta ver como que aquilo reverbera em ti. O rapaz conseguiu pegar o. Já foi embora o dinheiro, já tá lá na conta de um tal de William, papapá, e agora o banco falou, ó, muito difícil, foi. Pix, foi. Tá. E usou o WhatsApp do irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Tá difícil. Porque tá lá, a pessoa te escreve, olha, eu tô com um problema, meu celular caiu, molhou, não consigo transferir, preciso de fazer isso agora. É teu irmão, né? Você vai falar o quê? É. Você tem o dinheiro na conta? A gente precisa colocar uma coisa que é assim. Então, se é. Vamos lá. Vamos supor que é aluno do Hora do Dharma, né? Oi, fulano, não sei o quê. Aí pergunta assim: tá, antes de eu fazer o Pix, qual o número do meu sapato? Bota umas perguntas assim. Sim. E eu disse assim, olha, porque você não escreveu algo em alemão para ele? Porque Pô. vocês falam em alemão um com o outro. Se a Boa. pessoa responder, então é o seu irmão. Agora, seu irmão e sua mãe, você pode usar sempre o alemão, porque é a língua que eles falam, né? Uhum. Agora, ele escreve em português, ainda usa uma expressão que não é muito, assim, tipo, mas na hora essa questão toda, quando você tá querendo, fica nervoso porque tá algo acontecendo, também você não tá mais assentado ali.
E a prática, ela nos permite voltar, sabe, para o ponto que é a nossa base. Muito, muito legal. Poder, né? Não reagir, não ser tão reativo. Conclusão, não caia no golpe do Sansara, né? Não, Sansara é o Pix eterno. Toda hora, Sansara. Pô, vai atualizando a gente, né? Como é que... Não, eu disse assim, depois no final, quando as coisas se acalmarem, eu falei assim, nossa, se fosse comigo, eu ia ficar com uma culpa, porque eu tenho R$ 500 só de limite. Eu tirei meu limite, porque eu nunca tenho tanto dinheiro na conta. Então eu não tenho poupança, eu não tenho nada. Então eu ia ficar assim, nossa, minha irmã precisa dessa grana, o que eu faço? Ainda bem que você teve para transferir. Eu ia ficar, meu Deus, e agora eu não posso ajudar a minha irmã, né? Muita grana para mim. Mas então tem um lado bom, né? Você tinha, ó. Então, mas assim, gente, tomar cuidado, assim, hoje em dia tá difícil. A gente tem que respirar e usar a nossa prática para aproveitar que a gente está fazendo. E usar na vida, né? Mesmo. Não só por nós, mas porque o mundo tá cheio, como você falou, de ar, né? Tudo assim, toda hora. E as pessoas reagindo toda hora. Uma hora o negócio explode, né? Tem que voltar a ter calma. Assim, vou tomar uma água antes de enviar o Pix. Vou tomar uma água. Eu mesma já quase caí nesse golpe. Ai, Por também. sorte, não era uma pessoa muito próxima que tinha pedido dinheiro. Aí eu achei muito estranho, mas assim, eu só achei que ela tava sendo meio, tipo, estranha. Tipo, poxa, essa pessoa... Eu tinha encontrado a pessoa 3 vezes na vida. E a pessoa me pedindo, acho que R$ 1.000, uma coisa assim. Aí eu nem tinha. Eu não tenho. E assim, eu achei estranho, né? Mas deixei pra lá. Pensei que era só, tipo, enfim, tinha batido uma loucura assim nela. Aí, no outro dia, uma pessoa já mais próxima, mais conhecida, me pediu ajuda para tentar acessar um e-mail. E, na verdade, era o golpe do WhatsApp. Ela me pediu o código que ativava o WhatsApp no telefone dela. Na verdade, já tinham roubado o WhatsApp dessa minha amiga. Aí foi seguido, assim, né? Não caí no golpe do dinheiro, mas caí no golpe do WhatsApp. Aí já pegaram o meu número e saíram entrando em contato com os meus contatos pedindo dinheiro. Ah, rapaz, o quê? Ele mandou hoje 1.300 e não sei o que, era picadinho ainda o número, sabe? 1.326,54, uma coisa assim. Falei, eu não mando nem R$ 100 sem saber direito para quem é, né? E eu pensei, ai, minhas férias na Bahia, eu podia ter usado para uma passagem. Foi muito. Vamos lá. É muita coisa, né? Triste, muito triste. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês, bom descanso e até domingo. Tchau, tchau.